plenário aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que traz normas para o controle de agentes financeiros pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários. A matéria tem a mesma função de uma medida provisória que não foi votada na semana passada e que perde o efeito depois de amanhã. Nós vamos agora direto para o Salão Verde, de onde fala a repórter Dini Moraes, que tem os detalhes dessa votação. Dini, boa noite. Foi preciso muita negociação para chegar a esse resultado? Boa noite, Keila. Foi sim, Keila. Eu estou ao lado aqui do relator da proposta em plenário, o deputado Alexandre Baldi, do Podemos de Goiás, e ele que capitaneou todas essas negociações no plenário, principalmente com os partidos de oposição que fizeram muita obstrução, ou seja, tentaram prolongar e até derrubar a votação desse projeto na noite de hoje. No entanto, foram essas negociações que possibilitaram a retirada dos destaques, ou seja, dos pedidos de mudanças que os partidos de oposição fizeram, eram 12 inicialmente, e possibilitou que no final a proposta fosse votada aqui pelo plenário da Câmara dos Deputados e agora esteja aí pronta para ser encaminhada ao plenário. Eu começo, deputado, conversando com o senhor a respeito da principal polêmica. Por que estava dando tanta polêmica junto aos partidos de oposição? Olha, eu acredito que este projeto de lei, que foi aprovado nesta noite na Câmara dos Deputados, dará condições ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários de ser mais restritivo, das punições, das sanções que ocorrem também possam ser mais restritivas e, é claro, aqueles que não são favoráveis às punições severas, principalmente aos delitos e atos que são cometidos por instituições financeiras, por operadores do mercado e, enfim, todos os que agem, né, delituando o sistema financeiro de um modo, seja por uma instituição financeira ou seja por uma empresa, foi contrário a este projeto. Agora, aqueles que querem sim que as sanções possam ser cada vez mais restritivas, que elas possam ser cada vez mais efetivas e maiores, você percebe que a mudança, a título de exemplo, da multa da Comissão de Valores Mobiliários, ela que é de uma lei de quase 20 anos, de R$500 mil, passará com este projeto de lei para R$50 milhões, né, a questão do delito. Então, enfim, nós estamos atualizando as sanções, tornando elas cada vez mais restritivas e, fundamentalmente, que elas punam efetivamente os que cometerem delitos contra o mercado financeiro, contra o sistema financeiro e, principalmente, é claro, contra o cidadão brasileiro. Agora, houve muita crítica por parte da oposição, primeiro com essa multa que o projeto de lei que vinha de uma medida provisória previa uma multa maior, né, da Comissão de Valores Mobiliários de 500 milhões e baixou para 50 milhões. Mas a principal crítica era de que é possível que o Banco Central e CVM perdoem parte das multas ou até façam um acordo que não instaure um processo administrativo junto a entidades e pessoas que cometam infrações junto ao mercado financeiro. Essa possibilidade continua no texto ou não? Olha, não há nenhuma possibilidade por parte do Banco Central que ele possa incorrer no perdão. O termo de compromisso que possa, sim, aquele que é acusado de cometer qualquer ato que está em desacordo com as normas, ele terá, sim, a capacidade de celebrar um termo de acordo com o Banco Central, de poder resolver todos esses atos, colocando-os da maneira mais correta possível e será, assim, conforme o texto da lei, projeto de lei que foi aprovado aqui hoje na Câmara, punido com as penas pecuniárias que estão contidas neste PL. Então não há nenhum modo aqui no PL que foi aprovado na Câmara dos Deputados que o Banco Central ou a Comissão de Valores Mobiliários possa perdoar sem que haja assim as penas que são incorridas no próprio texto. Só para a gente deixar claro para quem está acompanhando a gente, deputado, isso se refere apenas ao âmbito de fiscalização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários. Se for cometido algum tipo de crime que possa ser cometido, por exemplo, na esfera penal, isso vai ser apurado pelas outras instituições, isso? Olha, é importante também salientar que uma mudança que ocorreu muito forte da medida provisória que decai no dia de amanhã é que ela não havia ali tipificações criminais que incorreriam nos que cometessem delitos contra o Banco Central e a CVM. No projeto de lei, como há a pertinência legal legislativa, nós também colocamos que há sim as consequências penais criminais para aqueles que cometerem os delitos e que estiverem no rol daquelas tipificações elencadas no projeto de lei. Então é totalmente pertinente e vai de forma diferente ao que estava na medida provisória.
Tá certo, muito obrigada. Deputado Alexandre Baldi, do Podemos de Goiás, que relatou essa proposta e negociou vários pontos aí, o que acabou permitindo a aprovação do projeto hoje aqui, na noite de hoje aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Mas a sessão, ela começou com muita obstrução, como eu disse, vários partidos de oposição queriam até postergar essa decisão e a gente pode ver um pouco da discussão na reportagem. Depois de aprovar o pedido de urgência na terça-feira, os deputados analisaram nesta quarta-feira o projeto de lei que regulamenta acordos entre agentes do sistema financeiro, como bancos, e órgãos de controle, como o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O projeto tem praticamente a mesma função de uma medida provisória que não foi votada na semana passada e que perde a validade nesta quinta-feira. Houve tentativa de retirar o projeto da pauta. Se a Constituição não permite a reedição de uma medida provisória, muito menos autorizará uma manobra legislativa da apresentação de um projeto de iniciativa de um deputado, um projeto de lei. A medida provisória tem um caráter especial, tanto que ela tem validade imediata. Essa medida provisória é importante, é mais uma das reformas microeconômicas de um governo que está muito vivo, está se recuperando do descalabro econômico, de uma depressão mais importante da história do Brasil, que os senhores do PT deixaram. Nós não podemos achar, presidente, que o sistema financeiro pode cometer crime e ficar livre, ser perdoado numa circunstância onde a arrecadação do país não cresce, não há desenvolvimento econômico e o setor financeiro como um tigre insaciável, que não dá para nós trabalhar desta forma, presidente. A proposição em comento preenche uma lacuna de fundamental importância para o processo administrativo sancionador, tanto no Banco Central como na Comissão de Valores Mobiliários. Diz respeito a uma essencial atualização do arcabouço regulatório das duas entidades e com regras mais adequadas para o fortalecimento da regulação e da supervisão do sistema financeiro nacional. O assunto era polêmico, por isso os partidos de oposição fizeram obstrução. Colocar o termo de compromisso é acabar com o acordo de leniência, porque na verdade ele não pune absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, o que está se fazendo aqui, na verdade, é uma pena levíssima para os bancos. Criar um tipo de acordo de leniência para bancos é realmente criar, repito eu, um enclave no aparato jurídico brasileiro, especialmente para os bancos que cometeram irregularidades. Em outras atividades, não. Em outras atividades, estão todos sujeitos à lei geral que regula a leniência. Nós estabelecemos a multa que estava na medida provisória para o sistema financeiro de até 2 bilhões de reais. Mas fizemos uma alteração na multa da CVM para até 50 milhões de reais para cada ilícito apurado. Para cada ilícito apurado na instituição. Ou seja, poderá até passar de 500 milhões de reais. Por isso, não há que dizer que não houve ou que não há punição. Este projeto é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, é um projeto para o país, para tornar o sistema financeiro nacional e o mercado de capitais muito mais seguros, com instrumentos para a fiscalização, seja do Banco Central, seja da Comissão de Valores Mobiliários. Então, só para a gente reforçar, esse projeto que foi aprovado aqui hoje no plenário da Câmara, ele traz regras para que Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários
punam quem cometem ilegalidades no sistema financeiro. Um exemplo aí como bancos e investidores. Entre as penas estão as multas, que podem chegar a 2 bilhões de reais na esfera do Banco Central e 50 milhões de reais no âmbito da CVM. As penalidades variam de acordo com a infração aí cometida pelo agente financeiro, mas aí pode variar desde a advertência até a própria suspensão, o banimento aí da instituição por até 20 anos. O projeto agora segue para o Senado. Keila. Obrigada, Dini, pelas informações. Boa noite. Boa noite.